Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês tenham tido um feriadão abençoado e que vocês tenham agora essa semana, uma semana produtiva, abençoada por Deus. E hoje eu quero falar com vocês sobre as eleições americanas e as eleições municipais daqui a menos de 2 semanas, né? Já vai ser passando esse final de semana no outro. Nós teremos as eleições aqui no Brasil, as eleições municipais. E nós vamos falar sobre isso. Mas antes eu peço que você observe aí se você já é inscrito no meu canal. Se você não for inscrito ainda, que você se inscreva, clique no botão inscrever-se. Ao final do vídeo, se você gostar, dê o seu like, se não gostar, dê o seu dislike. Faça também os seus comentários e ajude o canal a crescer. Tá bom? Desde já eu agradeço e vamos então falar sobre as eleições. Hoje nós temos nos Estados Unidos um dia decisivo, não só para aquele país, Estados Unidos, mas para todo mundo. Hoje, então, terminam as eleições presidenciais americanas. E possivelmente amanhã, ou no máximo até depois de amanhã, nós já teremos os resultados, né, dessas eleições e nós esperamos por uma reeleição de Donald Trump. Por que eu falo que nós temos que esperar por uma reeleição de Donald Trump? Nós temos que torcer por essa reeleição, nós temos que pedir a Deus que abençoe os americanos. Como eu disse em um vídeo há dias atrás, nós temos que pedir a Deus que abençoe, que ilumine a cabeça dos eleitores americanos para que reelejam Donald Trump. Caso contrário, caso Joe Biden seja eleito, nós teremos um cenário mundial muito sombrio pela frente. Serão 4 anos de incertezas no mundo, porque Joe Biden é o candidato da extrema esquerda. Infelizmente, o Partido Democrata nos Estados Unidos virou um partido de extrema esquerda. Ele era um partido de esquerda, mas uma esquerda moderada, até ali com o Bill Clinton. Aí entrou o Obama, já depois de presidentes republicanos. Nós tivemos aí o Barack Obama por 8 anos, e ele já deu uma guinada bem para a esquerda, uma esquerda bem mais radical. Mas não chega aos pés do que pode ser Joe Biden. Joe Biden e principalmente a sua vice são já de uma esquerda bem extremista. Basta ver, ele se referia aos antifas como uma ideia, né? Aos Black Lives Matter também, um movimento terrorista. Ele se dirige a eles e diz que isso é uma ideia. Então, o Joe Biden e a sua vice, eles defendem muito esses movimentos terroristas. E inclusive, esses movimentos estão sendo usados na campanha de Joe Biden como pressão ali, inclusive para as eleições mesmo, pressionando eleitores. Os eleitores de Donald Trump, os eleitores republicanos, têm até um certo receio de se declararem, de declarar o seu voto em público, porque podem sofrer, inclusive, agressões físicas. E aqui para o nosso país, para o Brasil, não será nada diferente a repercussão que teremos com essas eleições. Caso Donald Trump vença, seja reeleito, nós teremos aí uma continuidade, o Brasil caminhando para a entrada na OCDE, uma promessa do Donald Trump, e a coisa já vem bem adiantada. Agora, caso o presidente Donald Trump perca as eleições e Joe Biden seja eleito, aí nós teremos sim um futuro incerto, nós teremos um futuro muito menos promissor do que teríamos com a reeleição de Donald Trump, porque o presidente Bolsonaro é visto pela extrema esquerda no mundo inteiro como um extremista de direita que destrói o meio ambiente e que não preza por direitos humanos, e etc, etc. Toda aquela narrativa, aquela falácia que a esquerda brasileira fala, é a mesma falácia que a extrema esquerda fala no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos. Basta ver o que disse o Joe Biden naquele debate, né, sobre o Brasil, ele se referindo ali ao Brasil, disse que se o Brasil não combatesse os incêndios na Amazônia, ele daria 20 bilhões de dólares ao Brasil, e se o Brasil não tomasse providências em relação a isso, então sofreria sanções econômicas por parte dos Estados Unidos. Ou seja, Joe Biden fez uma ameaça ao Brasil
um país aliado dos Estados Unidos, um país democrático como é os Estados Unidos, e não é nem uma Coreia do Norte, não é nem uma China, não é nem uma Cuba, Venezuela, que são ditaduras, mas Joe Biden não fala um A em relação à China, não se pronuncia contra a China, não se pronuncia contra a Venezuela, mas ele fez essa ameaça ao Brasil, um país aliado e um país democrático. Então, vocês vejam o quanto que é perigoso essa eleição de Biden. Então, nós temos que pedir a Deus, temos que pedir muito a Deus para que os americanos sejam iluminados na hora do voto e que votem em Donald Trump, que Donald Trump seja reeleito, para que nós possamos ter harmonia no mundo, para que nós possamos termos paz no mundo, inclusive aqui no Brasil. E daqui mais 2 finais de semana também nós teremos as eleições municipais aqui no Brasil. Eu, dias atrás, falei que ia fazer alguns vídeos falando sobre as eleições municipais, a importância das eleições municipais para o Brasil inteiro, porque tem muita gente que às vezes pensa que as eleições municipais só importam ali para o seu município. Mas quando você soma todos os municípios, os mais de 5.700 municípios do Brasil inteiro, e esse mapa dessa eleição, ela se reflete também a nível nacional. Ou seja, se nós tivermos mais prefeitos eleitos que sejam alinhados ao presidente Jair Bolsonaro, nós teremos um cenário. Se nós tivermos mais prefeitos, a maioria deles eleita, de partidos de oposição ao presidente Jair Bolsonaro, teremos um outro cenário, ou seja, o fortalecimento da esquerda. Então, nós temos que se preocupar muito também em fazermos o nosso voto desde o vereador até o prefeito, nós nos preocuparmos em votarmos em pessoas que sejam alinhados ao presidente Jair Bolsonaro. Eu não vou dizer que nós temos que votar em partidos de direita, até porque nós não temos partido de direita no Brasil. Nós temos partidos de esquerda mais moderado e outros mais radicais. Mas o partido de direita que o presidente tem a ânsia, a vontade de criar, que é o Aliança pelo Brasil, até agora não conseguiu, porque o establishment ele faz de tudo para que isso não aconteça, que o presidente não consiga criar esse partido. Então são vários partidos de esquerda, mas a democracia esquerdista ela é desse jeito mesmo. Não tem nenhum partido de direita, mas eles não querem que exista nenhum. Então, o próprio sistema eleitoral, o próprio sistema judiciário no Brasil e todo o sistema em si, que é o chamado establishment, eles dificultam essa criação de um partido de direita no Brasil. Mas eu acredito que até 2022 o presidente vai conseguir sim criar esse partido e nós teremos então um partido de direita para que nós possamos eleger os nossos parlamentares lá em 2022, deputados, senadores e o presidente da República. Mas durante agora as eleições municipais, como eu disse, nós vamos ter que optar por votar em pessoas mais moderadas, que estejam em partidos mais ali moderados. Mas nós não temos, infelizmente, partido de direita para que nós conservadores possamos votar. Os partidos aí, se a gente puder evitar votar, PT, PCdoB, PSOL, PSB, Rede, todos esses partidos de esquerda, da extrema esquerda, temos sim que evitar votar nessa gente. Ah, mas é só o vereador. Não importa, não importa. Lá no final, no mapa dos eleitos, no mapa nacional das pessoas eleitas, vai somar como tantos vereadores eleitos por aquele partido, ou tantos prefeitos eleitos por aquele partido, que são partidos de extrema esquerda. E nós não podemos, nós como conservadores, não podemos nos dar ao luxo de votar nessa gente. Nós já sabemos o que nós passamos com esse pessoal durante os anos que eles estiveram no poder. E nós estamos vendo o que vem acontecendo na América Latina e está correndo risco de acontecer até nos Estados Unidos. A extrema esquerda ela vem ganhando terreno. Eles ganharam terreno na Argentina, eles ganharam agora de forma até surpreendente na Bolívia, tá? E lá no Chile eles já conseguiram fazer, através de pressão,
através de violência, de manifestações violentas, que eles chamam de defesa da democracia. Eles já conseguiram fazer uma nova constituinte. E aqui no Brasil vocês podem ter certeza que em 2022 nós teremos manifestações violentas também, seguindo o exemplo que tem dado certo no mundo, na América Latina então, principalmente. Eles têm adotado essa estratégia e têm conseguido êxito. Lá no Chile, eles incendiaram igrejas, eles tocaram o terror lá, os antifas tocaram o terror lá no Chile e já conseguiram fazer uma nova constituinte. Com certeza vai sair uma constituinte totalmente esquerdizada. Aqui na Bolívia, com a eleição do candidato do ex-presidente Evo Morales, também teve o poder voltando para as mãos da extrema esquerda. E eles sempre usando de manifestações. Aqui no Brasil nós tivemos as manifestações dos antifas o ano passado e vocês viram como que a imprensa tratou aqueles movimentos, ao passo que os movimentos, as manifestações que nós fizemos com bandeiras do Brasil, camisetas do Brasil, famílias, até crianças ali, a grande mídia tratou como manifestações antidemocráticas, porque algumas pessoas levaram cartazes pedindo fora a STF e foram consideradas manifestações antidemocráticas. Então, meus amigos, falando sobre as eleições municipais, por favor, vamos evitar, se você é conservador, se você é de direita, se você foi eleitor do presidente Jair Bolsonaro e pensa em reeleger ele em 2022, vamos começar desde agora fazendo a base, ou seja, votando em pessoas que sejam alinhadas ao presidente Jair Bolsonaro, para que quando chegar em 2022, ele tenha força, principalmente lá nas grandes cidades, nas capitais. Nós não podemos nos dar o luxo de votar em comunistas. A gente tem visto lá em Porto Alegre, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a Manuela Dávila, do PCdoB. Se você entra na página dela lá, você não vê uma foice com martelo, você não vê cor vermelha. Ela está igual aqueles camaleões, se camuflou, mudou a sua cor para se adaptar ao momento. Ela também está se vestindo agora como uma mulher recatada, escondendo as suas tatuagens, seus piercings, e ela agora esconde também o seu partido, o PCdoB. Ela apenas coloca ali o número do seu partido, com cores diferentes e usando uma camuflagem para enganar o eleitor. E segundo as pesquisas, apesar de eu não acreditar nas pesquisas, a gente tem visto o que tem acontecido com as pesquisas eleitorais, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Elas têm uma tendência a colocar os candidatos de esquerda sempre na frente. E eu não acredito que a Manuela Dávila será eleita lá em Porto Alegre. Mas todos os institutos de pesquisa têm dado ela à frente nas pesquisas eleitorais, ou seja, liderando as intenções de voto para a prefeita de Porto Alegre. E isso é o cúmulo do absurdo. Como o presidente Bolsonaro disse mesmo um dia desse na live dele que ele faz toda semana, acho que foi na quinta-feira passada agora, ele pedindo, pelo amor de Deus, para que os porto-alegrenses não votassem na Manuela Dávila do Partido Comunista. Nós temos que mostrar de que partido que é essa mulher. Ela é do Partido Comunista, assim como o Flávio Dino, lá no Maranhão, onde o presidente esteve lá inaugurando obras, lançando outras obras, e ele não participou. A democracia da extrema esquerda é assim: se não for a esquerda que estiver no poder, não é democracia. E eles nem participam dos eventos no próprio estado dele, o presidente lançando obras, inaugurando obras. E o Flávio Dino não se fez presente e ainda não autorizou a polícia militar a fazer a segurança do presidente. Então, meus amigos, como eu disse antes, vamos orar para que hoje as eleições nos Estados Unidos transcorram da melhor forma possível, que amanhã, saindo o resultado, ou depois de amanhã, saindo esses resultados das eleições,
que se confirme Donald Trump reeleito, porque senão nós teremos sim um cenário complicado no mundo e não diferente disso será aqui no Brasil também. Então nós vamos pedir a Deus para que Donald Trump seja reeleito e que agora, daqui 2 finais de semana, também nós vamos às urnas e vamos também exercer o nosso direito de voto. Infelizmente aqui no Brasil a nossa democracia ainda obriga, o voto ainda é obrigatório, diferente dos Estados Unidos, que não é obrigatório, porque se é uma democracia não tinha que ser obrigatório. Mas aqui no Brasil a coisa é totalmente diferente, é uma democracia bem entre aspas, né? Porque nós já vemos aí o governador de São Paulo, Dória, querendo obrigar que nós tomemos a vacina chinesa. Nós vimos agora uma manifestação, inclusive do presidente da Câmara, Rodrigo Botafogo Maia, também se manifestando em punição para quem não tomar a vacina que nem existe ainda, mas já está com essa discussão antidemocrática, porque isso sim é antidemocrático, se obrigar as pessoas a fazer algo que não quer, principalmente quando você vai injetar uma substância no corpo da pessoa. Eu não sei aonde que está aquelas pessoas que saíam gritando nas ruas, meu corpo, minhas regras, quando defendem o aborto de crianças inocentes. Essas pessoas agora estão apoiando tomar a vacina chinesa de forma compulsória. Essas mesmas pessoas também, quando o presidente Jair Bolsonaro disse que a hidroxicloroquina estaria sendo um remédio que estava fazendo algum efeito ali contra o vírus chinês, essas pessoas disseram que ele era um negacionista e que esse remédio não tinha nenhuma comprovação científica. E agora eles estão defendendo tomar uma vacina que não tem comprovação científica e que não teve nenhum tempo hábil para testes, exaustivos testes como tem que ser no caso de qualquer vacina. Mas esse pessoal está defendendo que nós tomemos ele de forma obrigatória. Então, se você é daquele que defende o uso da vacina chinesa, do mesmo país lá onde foi inventado o vírus, que você tome, fique imune e não precisa se preocupar com as demais pessoas que não querem tomar, porque você já está imune, tá? Então, isso é democracia, você poder escolher o que você quer fazer, inclusive votar. E espero que um dia a nossa democracia amadureça e chegue a esse ponto de nós não precisarmos mais ter o voto obrigatório. É lógico que nós temos que esclarecer a cabeça das pessoas da importância do voto. Isso sim, nós temos que tentar esclarecer o máximo de pessoas possível para que vá votar, porque é isso que define a nossa vida. É isso que decide tudo na nossa vida. As eleições, as pessoas que têm cargo eletivo. Mas nós não podemos obrigar as pessoas a votar. Infelizmente, a nossa democracia ainda é voto obrigatório. Então, por hoje era isso, meus amigos. Que nós tenhamos, então, um dia abençoado por Deus e que amanhã nós tenhamos uma boa notícia da reeleição de Donald Trump. Tá bom? Que vocês tenham uma semana abençoada e produtiva. Tchau.